Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com a professora Carolina Joana da Silva. Professora Carolina, ela é professora lá da Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT. Ela é doutora em Ciências e Ecologia e Recursos Naturais, com pós-graduação, pós-doutorado na Alemanha, e ela desenvolve dois projetos importantes no Pantanal Mato Grossense. Ela mora em Cáceres. Cáceres é uma cidade que fica vamos dizer assim, na parte mais norte do Pantanal, no estado de Mato Grosso, já na divisa com a Bolívia, e Cáceres é cortado pelo principal rio que banha o Pantanal, que é o Rio Paraguai. E a professora Carolina, ela tem dois projetos que ela desenvolve em relação à questão do Pantanal. Nós vamos falar sobre esses projetos, vamos falar também sobre a agonia do Rio Paraguai, que Cáceres fica perto de Alto Paraguai, que é onde tem as nascentes do Rio Paraguai, muito afetadas pelo agronegócio. E vamos falar também sobre o futuro do Pantanal, sempre ameaçado, e sobre a possibilidade de haver novos incêndios, como ocorreram no ano passado. Como vai a senhora, professora Carolina? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar falando contigo aqui, né? E sobre o Pantanal, né? Lugar que eu nasci, né? Fui criada aqui, toda a minha carreira científica, assim, eu devo ao Rio Cuiabá, ao Rio Paraguai e ao Pantanal, né? Então, muito bom estar falando contigo. Maravilha. Professora, podemos iniciar falando desses dois projetos, né, que a senhora desenvolve, né? E os dois estão relacionados ao Pantanal. A gente pode começar falando sobre esses dois projetos. Tá. Então, eu coordeno um projeto que tem uma equipe de umas 15 pessoas relacionado com a ecologia do Pantanal. O projeto chama assim, é um programa de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisas, Ciência e Tecnologia, que é o CNPq, né? Eles financiam o projeto em todos os biomas brasileiros, né? E aqui no Pantanal temos o nosso projeto. Esse projeto, nós estamos concluindo a primeira fase, que foram 4 anos, e agora ganhamos outra vez, a gente concorre, né? Nós concorremos com mais de 50 projetos, nós estamos entre os 20 projetos que foram aprovados, né? Então, nós vamos começar em julho a segunda fase. Dessa vez, a gente ampliou a nossa área. Então, o que nós estamos fazendo na Estação Ecológica de Itaiamã? Uma unidade de conservação que fica ali, assim, no Rio, é uma ilha no Rio Paraguai, então essa ilha registra uma série de mudanças que acontecem no rio. Então, nós fizemos diversas descobertas, porque esse projeto ele tem uma característica bem importante. Se a gente publicar muito, se a gente fazer os deveres do projeto, a gente pode ter um projeto de 25 anos, né? E esse projeto pode passar para outro professor coordenar, então é uma coisa assim que eu posso dizer que é um projeto de sustentabilidade, né? E nós já formamos 3 doutores em pouco tempo, né, para um projeto novo desse. Formamos 5 mestres, então são pessoas que já estão sendo formadas aqui, pensando, assim, sabendo fazer projeto, pensando no Pantanal. E a nossa perspectiva de estudo é o que nós chamamos de pulso de inundação, uma teoria que foi desenvolvida, sempre existiu desde há muito tempo, que estuda assim, essa dinâmica das águas, como tem no mangue, né? O mangue pulsa um dia, o Pantanal pulsa um ano. E aí nós estamos estudando como que esse pulso de inundação, essa enchente, a importância que essa enchente traz para a biodiversidade do Pantanal e também para a economia do Pantanal. Às vezes as pessoas não sabem, mas a quantidade de peixe que tem no Pantanal é por causa desse pulso da inundação, essa dinâmica da água, esse sobe e desce da água, é que faz o Pantanal ser produtivo, ter muitas espécies de peixe,
que tem muita espécie de aves, né, que faz essa atividade da pesca e do turismo ser muito efetiva aqui na região, né? E então nós temos assim pesquisadores associados conosco, né, que são economistas renomados que fazem a valoração dão um valor econômico para aquela região, né, para aquele lugar. Por exemplo, nós concluímos agora um estudo no Parque Estadual do Encontro das Águas, que faz parte desse nosso projeto. Nós damos uma esticadinha assim, para outro lugar. E nós avaliamos o turismo da onça-pintada, né, e o valor econômico que esse turismo, esse ecoturismo, trouxe para vários proprietários de terra que atuam fazendeiros ou empresários do ecoturismo, que atuam naquele lugar, os empregos que são gerados, né, a partir da onça pintada, da biodiversidade, né? Porque se a gente então a gente mostra que uma unidade de conservação, né, ela pode gerar fundos para quem está fora da unidade de conservação. Então, assim, quando as pessoas, assim, aqui no Pantanal, nós estamos fazendo um trabalho com algumas pessoas ainda, alguns grupos sociais que são contra a unidade de conservação, que elas não entendem que é a unidade de conservação, como é esse Encontro das Águas, que as pessoas vão lá, elas não pagam para ir lá. Então, o governo do estado de Mato Grosso tem essa unidade de conservação, e essa unidade de conservação possibilita que várias pessoas do mundo todo venham até aqui no Pantanal, né, e observam a onça pintada, e as pessoas têm emprego, renda, a partir dessa unidade de conservação, né? Então, a senhora interrompeu, só porque eu coloquei a imagem aqui do Festival de Pesca, a senhora tinha mencionado a questão da pesca, né? Então, só para os nossos telenautas terem uma ideia um pouco das imagens de Cáceres e do Rio Paraguai. Então, só para registrar, esse aqui é o Rio Paraguai e é o Festival de Pesca. Por favor, professor, continua. Só para os nossos telenautas conhecerem, né, a imagem. A gente pode continuar sobre a tema. Tá, então, aí mostrando assim, eu querendo explicar para as pessoas como a importância da unidade de conservação, né? E o Rio Paraguai é o principal rio do Pantanal. Eu posso dizer que é a coluna vertebral do Pantanal, né? Então, é o principal rio. E é esse festival de pesca que, cada vez mais, ele está sendo mais afetado. Ele não é como antigamente, né? Exatamente pelos desafios, ou chamar de desafios, para ser simpática, ambientais, né? Então, os problemas ambientais que estão acontecendo estão fazendo com que, cada vez menos, esse importante evento que tem ainda, mas que ele não é tão bem sucedido como foi no passado, é fruto dessa falta de cuidado com o Pantanal como um todo, né? Então, nessa unidade de conservação, nós estamos assim, fazendo pesquisa com a biodiversidade de plantas, com a biodiversidade de aves, né, para contribuir para o conhecimento da nossa riqueza, né? E quando a gente faz um trabalho de economia, nós estamos mostrando qual o valor econômico para algumas pessoas entenderem que conservar a biodiversidade, conservar a água é importante, né? E as pessoas relacionarem a manutenção da vegetação, principalmente na área do que nós chamamos de APP, né? Área de proteção permanente, como que elas são importantes, essas áreas, para manter a água no Pantanal. Porque o Pantanal é água, né? Então, assim, nós também fazemos algumas questões que, recentemente, foi feito um projeto grande, coordenado pela Agência Nacional das Águas, que faz ponte com os nossos projetos, no sentido de analisar os impactos das hidrelétricas no Pantanal. Porque as hidrelétricas, desse controle que elas têm das águas... PCAs, né? As PCHs, né? Isso, PCHs, as pequenas centrais e as usinas hidrelétricas como o Manso, né? Elas afetam, porque elas interferem na regulação do sistema ecológico, né?
um sistema ecológico que é dominado pelas águas, tem a quantidade de água que entra, quando elas controlam a vazão dessa água, elas controlam esse poço de inundação, elas afetam o funcionamento desse sistema. Ele deixa de ser mais produtivo. E como que a gente vê a produtividade do sistema pantanal? A gente vê na pesca, nos peixes, né? Porque os peixes, além de servirem de base para a segurança alimentar de várias comunidades tradicionais, eles também, os peixes, dão alimento para outras cadeias alimentares de animais, né? As aves, nossas aves, as aves que mais chamam a atenção no Pantanal são aves que se alimentam de peixe, né? Jacaré alimento de peixe, né? Então, tem toda essa biodiversidade, e tudo isso é fruto dessa dinâmica das águas. Se não tivesse essa dinâmica das águas, do sobe e desce das águas, a gente não teria essa riqueza no Pantanal. E essas interferências, né, professora? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a questão da situação, melhor dizendo, a situação das nascentes da nascente do Rio Paraguai, afetada ali no município de Alto Paraguai e outros ali da região. Como é que está essa situação lá? A senhora tem notícias sobre isso? A nossa pesquisa não está diretamente ligada lá, mas o que a gente vê assim, é que a forma do uso das cabeceiras, né? Elas todas estão aqui, além do próprio Rio Paraguai, mas os afluentes do Rio Paraguai, essas cabeceiras estão demandando o que nós chamamos de restauração, né? Nós estamos num processo de restauração. Nós temos um grupo de pesquisa na Unemate, de outra colega nossa, junto com o Instituto Gaia, que eles estão fazendo algumas incidências de recuperação e de restauração dessas cabeceiras, né? Nós temos, assim, aqui na região, nós temos um consórcio de grupos de empresários da Universidade da Unemate, de ONGs, que estão trabalhando já na restauração. Quando a gente começa a falar de restauração, de recuperação, é porque a situação é crítica, né? Então, aqui no Brasil, né? Se fosse em outro lugar, a gente poderia falar que está na metade do caminho, está começando uma degradação, mas no Brasil, quando começa a falar de restauração e de recuperação, é porque as coisas estão numa situação até de mais dificuldade para remediar, né? Então, essa década que começou mais recente, está começando agora, a Unesco denominou de década da restauração e da recuperação, né? Então, que é um momento apropriado para começar a fazer esse tipo de ação, né? De recuperação e de restauração. Agora, eu vejo assim, quando nós queremos fazer uma atividade que envolve diversos grupos sociais, nós temos que, como que diz, deixar alguns valores nossos, algumas posições políticas para que o outro venha ao nosso encontro, né? Então, assim, exige um trabalho assim, de cooperação, para entender o outro. Às vezes, o outro é o que está causando mais distúrbio ambiental, né? Como fazer um diálogo para que o outro entenda, sensibilize e participe dessa restauração e dessa recuperação, né? Então, assim, eu vejo assim, que questões relacionadas à restauração, à recuperação e também das queimadas, ela exige de nós uma nova atitude nas relações humanas. Porque nós vamos assim, precisar uma forma de diálogo que o outro entenda uma posição que vai atender maior número de pessoas, né? Que, por exemplo, posso começar a falar das queimadas? Pode, com certeza. Começamos. Vamos pensar no caso das queimadas. As queimadas, ela já é uma consequência, né? É um impacto, nós estamos falando de uma consequência, não estamos falando do problema, nós estamos falando de um resultado, de uma ação que tem a ver com questões climáticas, tem a ver com o desmatamento da Amazônia e tem a ver principalmente com a ação antrópica, né? Agora, quando a gente pensa no Pantanal, vamos pensar assim,
em Poconé. Em Poconé, a maior parte das terras, todas as terras praticamente são privadas, particulares, né? Nós temos assim, em Mato Grosso, no Pantanal, as áreas públicas são a quantidade é pequena. Nós temos unidades, áreas protegidas, como terras indígenas, 2%, áreas protegidas, 10%. Então, outras áreas são privadas. Então, como que nós vamos discutir a resolver, ou atenuar, minimizar, ou planejar a questão das queimadas sem envolver essas pessoas, proprietários, né? Como que nós vamos trabalhar no sentido de eles se colocarem no lugar, assim, são vítimas, são ré, como que é isso, né? Então, nós temos que, como que a gente vai fazer no sentido de que todos se sentem envolvidos, para que todos possam assim, dar um próximo passo, sem que eles sejam, ao mesmo tempo que há suposições que um grupo social, seja qualquer que ele seja o que causou a queimada, o incêndio florestal, né, como é chamado, mas como que nós vamos trabalhar com esse grupo? Porque a consequência do incêndio florestal individual ou de um grupo, ele tem consequências para todos nós, né? Como que nós vamos trabalhar para que o outro entenda e que ele participa, reconheça que ele tem importância, papel fundamental nesse fator de minimizar, de não ter, porque nós não podemos começar a aceitar a queimada como um evento do calendário anual, entendeu? Tipo assim, agora é época de chuva, chuva faz parte da natureza, faz parte da nossa vida. Agora é época da seca, não podemos ter época de queimadas, começar a aceitar de uma forma natural, como é um tempo que queima e depois... Isso não é natural. Né, professora? Mas, professora, é interessante essas pontuações da senhora, mas quem faria essa articulação, né, para promover essa conscientização? Seria a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA, porque teoricamente é muito, muito importante, mas quem daria esses passos? E estão dando? Esses passos estão sendo dados? Essa é a pergunta importante, muito interessante a sua pergunta. Quem vai liderar isso? Nós estamos num momento, agora assim, fazendo uma analogia com a questão da saúde, né? de uma carência de liderança, de uma omissão de liderança. As pessoas se candidatam para ser líderes, para conduzir uma nação, e depois elas querem omitir, não querem mais, sabe? Não querem assumir esse papel. Então, aqui no caso nosso, no Pantanal, ainda nós temos uma questão que são 2 estados, nós ainda não temos um comitê de bacia que seja da bacia como um todo, comitê nacional. Nós temos um no Mato Grosso, que cuida de todas as águas, no Mato Grosso do Sul deve ter outro, e aí nós não temos uma que cuida do Pantanal como um todo, né? E agora, você fez a pergunta, quem cuida de quem? Então, como esse ser não está assumindo a sua parte, porque eu vejo que quem tem que assumir é o governo do Estado. Ele não precisa assim, organizar tipo, um comitê. Foi feito um comitê das queimadas, né? Mas a liderança ela não foi efetivada, né? Então, as coisas não aconteceram de uma forma planejada, até porque não estava planejado, as coisas foram acontecendo, foi tentativa de acontecer um comitê, né? Aí nós vemos assim que essa tentativa foi levada para o governo federal. Quando a gente olha o que nós chamamos de stakeholders, né? Que são os grupos sociais, quando a gente leva essa esfera, como são 2 estados, né? E muitas coisas ocorrem em nível federal, aí o que aconteceu? Houve esse vácuo, né? Aí nós temos ações do Congresso Nacional. O Congresso Nacional assumiu uma responsabilidade, fez uma audiência pública, fez uma comissão externa de apoio, né? Fez isso aí junto para todos os biomas brasileiros. Nós temos hoje uma comissão externa de apoio ao Congresso, né? Que
que fez um relatório bem substancial para discutir as queimadas em todos os biomas brasileiros, né? E aqui no Mato Grosso, nós temos a atuação de deputados e senadores, né, que se destacaram nesse papel. Eu vejo assim, o que eu acho que é interessante. Mato Grosso, o estado, comparado os dois, Mato Grosso liderou. Nós tivemos 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa, uma acho que pelo deputado Avalone e outra pelo deputado Lúdio. Então, assim, possibilitando um debate, uma discussão, uma participação para as pessoas falarem, né? E aparecerem, comentarem. Então, eu vejo que a Assembleia fez um movimento. O Congresso Nacional fez outro movimento, criou essa comissão, o Congresso fez uma audiência, vou chamar de audiência, aqui em Mato Grosso, aqui em Poconé, né? Veio localmente uma comissão de senadores, deputados, conhecer a realidade, o que estava acontecendo, ouvir os fazendeiros, ouvir quem quisesse falar, né? Então, houve essa movimentação, né? Aí também nós podemos pensar assim, a sociedade civil, nós tivemos voluntários do mundo inteiro participando no que eu vou chamar de Apaga o Fogo, principalmente ali em Poconé, né? Então, nós tivemos voluntários do mundo inteiro, foram criados, tem Amigos do Pantanal, um movimento, né, que eu participo, que eu represento, que está junto com a OAB, a Unemat, a UFMT, vários grupos, assim, trabalham, a gente está fazendo um monte de coisas, tem, assim, o Bicho, WWF, tem, assim, uma lista de ONGs que trabalharam, né, no sentido de apoiar esse momento assim de apagar o fogo, de dar comida para os animais, dar água para os animais, assim, foi aquele movimento, né? Então as pessoas, eu vejo assim que a imprensa foi muito boa, assim, excelente, né? As pessoas participaram, várias entrevistas, programas especiais, então eu acho que o Brasil todo se envolveu. Achei que foi uma coisa assim muito boa, né? Do Brasil todo se envolver com isso. Bom, isso é passado agora, né? E agora? Isso que eu ia te perguntar. E agora? A senhora acha que... Né? O que nós fizemos? Pois né? A gente corre o risco de uma nova tragédia? Essa é a pergunta, né? Então, as condições são as mesmas, existem. Do ponto de vista ambiental, elas existem. Choveu pouco, né? O Pantanal continua seco. A gente viu o drama da Baía Chacororé, que é uma baía, a terceira maior do Pantanal, né? Uma baía assim, que tem uma história de vida, né? Uma história assim, cultural para nós, faz parte da nossa cultura. Nós que estamos aqui, que moramos aqui, é parte da nossa cultura. Só para a gente contextualizar, professor, desculpa me interromper, a Baía de Chacororé, que é considerada maior do que a Baía de Guanabara, né, do Rio de Janeiro, ela sofreu um processo de represamento, né? Foi isso, né? As represas feitas... Sim. Vamos pensar assim, o que a gente diagnosticou primeiro, né, que foi colocado, que foi diagnosticado, né, foi visto lá, o professor Rubens Mauro, que colocou, né, ele mora lá, tem casa lá, ele viu a Baía Chacororé secando, né? Ela perdeu 40%, 60% de um tamanho que a gente pôde medir mais recente, né? Sim. E aí, nessa perda, quais são as causas? Né? Como que aconteceu? É mais seca. Aí foi feita uma perícia. O que é quando a gente acontece? Eu estou misturando as coisas, não sei se está ficando claro. Eu estou procurando aqui uma imagem da Bahia. Isso, põe aí a imagem da Bahia. O pessoal tem uma ideia de como que é a Bahia. Para as pessoas entenderem. Uma Bahia assim, muito bonita, ela funciona junto com a Baía Mariana, né? Mas ela é muito linda, tem uma história indígena, uma história cultural, de uma representação. É uma Bahia considerada sagrada. Isso que as pessoas têm que entender. Pelo significado que ela tem. Né? Tem um professor, o professor Mário Leite, da UFMT, ele fez a tese dela mostrando esse sagrado dessa Bahia. Né? Estou colocando uma reportagem, só as imagens, sem áudio,
Isso. Ideia de como que é a Bahia. De como que ela ficou seca. E, de repente, tinha 1000 cabeças de boi aí. Né? As pessoas já viram uma oportunidade. Aqui era tudo água, né? Tudo água. Né? Aí é tudo água. Mesmo na seca, é tudo água. E ela foi totalmente secando, né? Olha lá, e os boi, o pessoal soltou os boi lá e pronto, beleza. Então você vê, né? Isso já começa. Isso aí foi um. E também eu acho que essa foi uma comoção. A gente pode pensar assim: tem questões climáticas, não é a primeira vez que seca. Olha o tamanho que ficou, né? Eu participei de uma perícia do Ministério Público Estadual, né? Junto com os promotores, nós estivemos lá uns dias, olhando, visitando, e depois nós redigimos um relatório. Esse relatório entrou em processo de judicialização, né? Aqui, então, assim, mostrando por quê? Porque em 2011 foi feito um termo de ajuste de conduta de algumas coisas que estavam acontecendo lá, e esse termo não foi respondido, né? Somente agora, em função de toda essa movimentação, passados vários governos, né, que houve uma resposta, né? E essa resposta veio assim, com toda essa circunstância que as pessoas viram aí. Então, o que nós podemos ver dessas experiências que estão acontecendo aqui no Pantanal, né? E que a queimada, aí, por exemplo, um passo para a queimada ali está prontinho para queimar, né? Nós temos, então, quando eu vou colocar esse futuro nosso, do que pode estar acontecendo, porque as condições climáticas, digamos assim, que também acontece no mundo todo, essas condições climáticas, elas existem, né? A região do que nós vivemos está passando por um período de seca que vai se estender até 2024. Na década de 60, o Pantanal também esteve seco, né? Aí depois, em 74, teve uma grande cheia, o Pantanal voltou, teve mais anos cheios. Ele não voltou a secar como ele secou na década de 60, com anos seguidos, né? Então, isso acontece no Pantanal, só que as pessoas não lembram, né? E elas não fazem um manejo adaptativo para mitigar a influência dessas queimadas, né? Houve da seca e agora as queimadas no passado não foram intensas como foram agora. Aí nós podemos pensar assim, a gente tem uma agenda da ONU, que chama Agenda 2030, que tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que todos os governos, inclusive o Brasil, participam, né? Que são atitudes, normas, as coisas que têm que ser planejadas, pensadas, né? E em relação às mudanças climáticas, se a gente coloca uma condição macro que está acontecendo aqui, que sejam principalmente isso, mas a ação direta é a ação antrópica do ser humano, a responsabilidade é nossa. Eles colocam no objetivo 13, que trata das mudanças climáticas, eles colocam 3 ações que têm que ser feitas, que é planejamento, olha só, estratégias e políticas. Agora, nós podemos colocar essa questão da queimada dentro desses, eles chamaram até de conceitos para fazer enfrentamento das mudanças climáticas. Vamos fazer um enfrentamento das queimadas, né? Que é uma resposta às mudanças. Temos planejamento? Será que o governo do Estado, as ONGs, as universidades, os governos federais planejaram para fazer esse enfrentamento? Qual é a política que nós estamos usando para fazer esse enfrentamento, né? Quais as estratégias que nós estamos usando? Nós estamos com isso pronto? Vamos pensar assim, qual que é o valor do orçamento que o Ministério do Meio Ambiente tem para enfrentar as queimadas esse ano?
E a gente está aí Aumentou. há 2 meses, né, da possibilidade... A possibilidade é essa. O pico, aqui em Mato Grosso, foi de julho a setembro. 40% do Pantanal foi queimado aqui em Mato Grosso. Queimou mais que o Mato Grosso do Sul. Né? O que nós fizemos de lá até aqui? Né? Vou falar para você assim. O que nós temos de planejamento? Nós nem avaliamos. Verdade. Nós não avaliamos, nós estamos falando, estamos sensibilizando. Tipo, vai acontecer. Pensa bem, assim, vamos pensar. O Brasil é organizado na perspectiva da saúde, né? Nós temos um sistema único de saúde bacana. Olha o que está acontecendo com a vacina. Olha o que está acontecendo com o vírus que está matando pessoas. 360 mil pessoas mortas. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos com um sistema que estava estruturado. Agora, aí a gente compara, faz uma analogia assim, com a área ambiental, não temos esse mínimo de estrutura para uma área menor, para uma ação que poderia ter mais controle. A gente está caminhando para o caos ou já estamos no caos, né? Diante desse quadro. Professora, sim, por favor, conclua. Eu acho que agora, nesse momento, por exemplo, ontem eu participei de uma mesa redonda no Espírito Santo. Agora é interessante, a gente anda para o mundo todo sem sair de casa, né? No Espírito Santo, para discutir queimadas, né? E aí eu vi, assim, eu senti na pele a nossa dificuldade. Enquanto a pessoa que falava da Amazônia, as coisas estavam mais conhecidas, estruturadas, nós não sabemos nada. Nossa queimada não é igual a do Cerrado. A nossa queimada não é igual a da Amazônia. Como que é a nossa queimada? Né? Então, a gente sabe, agora, nós começamos experimentos de manejo do fogo para a gente saber como que vai lidar com isso. Sei que o Ministério de Ciência e Tecnologia estava vendo um dinheiro, não sei se conseguiram ou não. Eu não estou mais fora, eu estou fora do sistema, não estou mais acompanhando, sabe? Eu vou aproveitar que a senhora falou do manejo, né? Na época, no ano passado, no auge da crise da queimada, surgiu uma polêmica curiosa, né? Uma curiosidade, eu queria saber a opinião da senhora. Existe mesmo a figura do boi bombeiro? Não existe. Não existe. Porque, assim, o lugar onde nos dados do Instituto Centro de Vida, que é uma ONG que levantou a base de dados que todo mundo está usando, né? Onde que está o fogo, onde que queimou mais, onde que queimou menos. Até uma ONG que eu quero aproveitar para parabenizar, porque é o Instituto Centro de Vida, que tem sede em Cuiabá e tem Alta Floresta, está fazendo 30 anos hoje. E essa ONG que colocou à disposição toda a base... Hã? É a do Sérgio? Mas o Sérgio não está mais lá, ele que criou, né? Foi presidente por muitos anos. Em Brasília agora. Em Brasília. Tá e eu fui fundadora dessa ONG, né? Agora, lembrança, eles que colocaram essa base de dados que a gente usou, o ICV mostrou essa base de dados aqui na Assembleia, nas audiências públicas, lá em Brasília. Então, eles deram base para a gente começar a discussão, né? Tipo assim, espacializaram onde que estava queimando, os pontos, os focos, né? Então, muito importante a ação deles, possibilitou que a gente pudesse ver as coisas acontecendo, né? E aí, o que tem esses dados deles? Que eles lançaram uma nota técnica, né? Mostrando assim, que tem o fogo no subbosque, na floresta, embaixo da floresta, onde queimou mais. A pessoa podia falar, mas o boi vai sim lá. Os bois dormem lá embaixo da floresta, os bois andam por tudo quanto lugar, não é só na área que está aberta, né? Que é pastagem. Não é não, o boi anda por todo lugar. Né? Na realidade, assim, então, o boi, onde ele anda, ele não é. É claro que ele pisoteia, né? Mas tem uma característica do Pantanal, é que tem lugar que acumula mais matéria orgânica, que são os lugares que tem tipo o aguapé, o camalote, plantas como o aguapé. Essas plantas, elas são muito leves, é como se fosse comparado com madeira, seria uma madeira branca, super leve, porque elas flutuam.
Só que elas vão depositando, todas cheias, elas crescem, secam, elas vão morrendo, vão ficando aquelas camadas altas, né? Aí que dá o famoso, sei lá, aqui, né? Fogo de turfeira, de turfa, não é uma turfa, né? Na verdade, elas vão acumulando ao longo dos anos. Quando a gente anda nelas, por exemplo, quando tem a cheia, elas saem flutuando, e elas flutuam assim, e sustentam árvores. Todo mundo acha bonito, legal, né? Mas embaixo das matérias orgânicas tem um método de matéria orgânica sustentando uma árvore flutuando, como ilhas flutuantes. Quando seca, elas depositam ali e vão aumentando. Então, aqui dali é um combustível para queimada. Só que ela faz parte da ciclagem de nutrientes. Na realidade, não é a condição ecológica, é propícia para queimar. O negócio é não botar o fogo. Exatamente. Então, aprender a botar fogo de forma controlada, né? Isso nós não sabemos fazer. Ou pode pensar que foi um incêndio criminoso, a pessoa pensou que podia controlar. Se alguém fez isso, eu tenho certeza que ela não pensou que ia ter essa dimensão, né? Professora, para encerrar, eu queria que a senhora comentasse um assunto relacionado ao Pantanal, sobretudo aí do Rio Paraguai, que está meio fora da discussão, que é a hidrovia Paraguai-Paraná. Como é que está essa situação da hidrovia aí? Olha, assim... Eu vou até colocar uma imagem aqui enquanto a senhora vai falando, tá? Então, em 90, na década de 90, nós fizemos um grande movimento da hidrovia, né? Questionando que também foram colocados, esse projeto foi colocado, né? E é um projeto que ele saiu, porque ele foi feito numa escala estadual, né, aqui em Mato Grosso, e é um rio federal, tinha que ser feito federal. Então, a gente ganhou tivemos essa vitória. Na época, o promotor que fez isso é o Pedro Tax, né? Quando ele foi governador, ele já queria outra coisa. Ele falou, não, mas eu fiz nesse contexto, agora que ele foi governador, ele já estava totalmente favorável. Então, agora, passado todos esses anos, voltou à tona. Agora, imagina só, nós estamos num contexto de mudanças climáticas, sem água. Aí vão as pessoas fora da realidade ambiental. Não tem água no Rio Paraguai, como que vai fazer uma hidrovia? Não tem água. Então, assim, tem uma coisa lógica. E agora, eles tentaram fazer as audiências públicas, o que aconteceu? Ao invés de fazer uma proposta da hidrovia como um todo, eles submeteram a registrar, falar assim, na SEMA, uma discussão, uma audiência pública dos portos, né? Fragmentaram, aí pensa que a gente é ignorante, né? Coloca para discutir cada porto separado, né? E vamos discutir esse porto. Gente, não é assim, ninguém é bom para falar que é um porto, nós estamos falando do Rio, né? E o rio está seco, ele não choveu esse ano, então talvez ele vai estar mais seco que o ano passado. Ele cortou, então assim a pessoa para andar de canoa podia ficar no meio, né? Não, eu vou falar, nós temos essa pesquisa, a gente não foi de barco, porque o nosso barco, nós não conseguíamos usar o barco, porque ficava parado, então tivemos que ir de carro, usar mais capa, e até Taiamã, ali perto, né? Então, assim, não tem assim... A Secretaria de Meio Ambiente não devia nem permitir protocolo de uma audiência pública desse nível, porque não tem água, né? Então, eu vejo assim, água, assim, vamos pensar concluir de uma forma assim. Primeira coisa, no meu ponto de vista, né? Água, um rio, como o Rio Paraguai, ou o Rio Cuiabá, ou Baía Chacororé, primeiro ele tem que ter água para manter a vida dele, porque o rio tem vida. Ele precisa de água para se manter rio. Igual a gente precisa de sangue para se manter gente. Ele precisa de água para manter a vida do rio. Aí depois, essa água é usada primeiro usada para quê? Para beber. Então, tem água para beber? Cáceres ou o Rio Paraguai, porque o Rio Paraguai ele recebe água de todos. O que acontece no Rio Cuiabá vai afetar o Rio Paraguai. Porque o que faz o Pantanal ser Pantanal, com toda essa dimensão, é a água. Se não tivesse água, cada um isso é uma coisa separada. O fato de ter a grande cheia que faz uma coisa só. Se não tiver cheia, são pedaços. Tem que ter chuva, né? Tem que ter chuva.
E para ter a cheia tem que ter chuva, né? Chuva. E a chuva, o que está acontecendo com a chuva? Desde 2014, já tem estudo mostrando que está tendo um deslocamento temporal. Chuva começava em outubro, novembro. Esse ano começou quando? Janeiro. E não foi uma chuva, não foi uma estação chuvosa. Foi umas chuvas aqui, acolá. Parece que Deus fazia assim, hoje vou atender esse pessoal daqui, vou chover um pouquinho. Outro vou atender outro pouquinho. Entendeu? Não teve uma chuva, assim, agora uma época de chuva, né? E aí, assim, então, essas águas, esses lençóis subterrâneos que já estavam secos, eles não tiveram água suficiente para encher, para quando chegar a época da seca, alimentar o rio. Então, nós temos uma tendência para seca, porque não choveu o suficiente, a chuva foi tardia, e ela ainda estava semana passada, mas assim, aos poucos, né? Em alguns lugares, aqui em Cuiabá choveu mais, mas assim, tem mais condição dessa chuva atender o que a gente precisa. Aí nós temos aqui essas questões assim relacionadas à hidrelétrica. Vou dar um exemplo para concluir, assim, no caso de Manso. Manso tem que ter uma responsabilidade com ela. Primeiro tem que atender as pessoas que estão abaixo de Manso. Atender, assim, o rio tem que funcionar como antes, subindo e descendo, subindo e descendo. O rio não pode ficar cheio com água o tempo todo. Você vê, quando estava muito seco no Rio Paraguai, era porque o Cuiabá está muito seco. O que foi feito? Eles soltaram água. Então, se você ligar e falar para o Barão do Meu Gás, como é que está a seca aí? Professor, aqui o rio não secou. O rio era para secar, porque ele precisa ter essa dinâmica. Se na época da seca ele não baixa, está errado, ele tem que baixar. Entendeu? Tem que ter praia, o rio precisa ter praia. Professora, me ligaram lá do Barão, meu professor não está tendo praia aqui, por quê? Todo mundo está falando, Chacororé está seco e o rio Cuiabá está com água. Isso não tem sentido, né? Então, essas coisas têm que estar funcionando. O Manso tem que funcionar de acordo com o sistema ecológico. Época de chuva, tem que soltar água. Época de seca, aí segura, porque o sistema tem que manter, porque isso que faz ter peixe. Quando faz assim, não solta muita água, nem na seca solta mais, na cheia solta menos, o rio funciona. Imagina só, a pessoa pulsa assim, agora o rio só vai pulsar assim, bem baixinho, não funciona, não dá, entendeu? Então, eu vejo que a solução nossa é nós que vivemos aqui, né, com o apoio de outros, né, mas nós vivemos aqui, as consequências vão ser sobre nós. Nós temos que participar, influenciar, e ver o que está acontecendo, né, para que as coisas tomem o sentido que deve ser tomado em benefício de todos. Que todos sejam incluídos. Maravilha. Agradeço muito, professora Carolina Joana. Foi um prazer reencontrá-la, né? Eu lembro que prazer é meu. Fizemos algumas entrevistas em outros anos aí passados. Agradeço muito a sua entrevista, foi muito boa, muito, muito esclarecedora. E a gente vai voltar ao tema aí, depois a gente vai conversar mais sobre isso. E especialmente o seu projeto, eu achei muito interessante. Isso. E aí nós temos nossos colegas do nosso projeto que podem somar com várias abordagens, né, fazer as entrevistas e o conhecimento crescer. Então, também eu estou aproveitando para colocar não só eu à disposição de você, da divulgação científica, do que eu falo aqui, é fruto da pesquisa que eu faço, que meus alunos fazem, que meus colegas fazem, e também colocar à disposição de todos os colegas que estão nesse projeto para falarem contigo. Você pode ver, a gente falar para você quais os pesquisadores que nós temos que podem falar, contribuir com o maior prazer, né? Esse projeto nosso, ele tem uma marca de divulgação científica. Entendeu? Nós temos que divulgar o que nós fazemos, a sociedade tem que beneficiar da nossa pesquisa. A nossa obrigação, nós estamos aqui para servir, nós somos servidores públicos. Isso, muito bem. Vamos lembrar isso, né? Muito grato. Os servidores estão sendo tão atacados, né? Tão marginalizados. Vamos lembrar que quem faz ciência no Brasil é servidor público e que contribui para que a nossa sociedade seja melhor. Vamos organizar essas entrevistas aí com o pessoal da pesquisa.
Aquele abraço para a senhora, tá? Boa noite, né? Aí já é noite. Aqui já é, tá noite agora. Legal, boa noite aí, tá? Tudo de bom aí. Valeu.